Boa noite, Davi. Boa noite a todos que escutam aqui no seu canal. Vim aqui para gravar mais um vídeo e dessa vez eu queria comentar com você a respeito da época que eu fui esposa de pastor e como que era todo o esquema de escritório, de ofertas, como que a instituição lidava com tudo isso. E quando nós entramos na suposta obra, nós fizemos fora do Brasil, nunca no Brasil, e era até light, vamos dizer assim. Né? As esposas tinham acesso ao escritório, podia se contar a oferta com a esposa do segundo, tudo de maneira normal. Só que eu me lembro que no ano de 2010, o Romualdo fez uma reunião, e eu acredito que com toda a América do Sul, falando que a partir daquele dia as esposas só poderiam contar ofertas na presença da esposa do regional, porque ele não conhecia a esposa do segundo, ele não sabia quem era o segundo, e ele só confiava no regional. Então aquilo ali deixou as esposas meio, vamos dizer, com a pulga atrás da orelha, meio chateadas, porque os maus exemplos, da maioria das vezes, sempre vinham de regionais e das suas esposas, estaduais e suas esposas. Não são todos, mas eu posso te falar que é uma maioria. Porque como eles têm acesso aos escritórios, às oficinas, porque o escritório é do marido, e as ofertas praticamente ficam ou no escritório do marido ou ao lado, então eles têm acesso e eles nunca têm que pedir permissão para entrar e nem justificar o porquê estão entrando. Então, muitas das vezes, houve muitos relatos de esposas de segundo, principalmente esposas de auxiliares recém-casadas, que são, vamos dizer, bobinhas, que não desconfiam de nada, mas sempre é pedido para que ela saia, que ela vá ver algo na escolinha, para que ela pegue algo, para que ela pegue um copo de água, e essas esposas sempre tinham acesso de maneira incondicional das ofertas. E, e elas pensavam que as esposas não percebiam, que todo mundo é boba, que ninguém se dava conta, mas isso acontece muito. E também houve uma vez que foi passado para todas nós uma reunião, numa quinta-feira, que o Macedo colocou um vídeo de duas esposas dentro de um escritório contando as ofertas, e uma delas meio que simulava algo que tinha caído da mesa, e quando ela se abaixou, na verdade ela colocava dinheiro dentro, oferta dentro da sapatilha. E isso foi gravado, acredito que a esposa do regional já estava desconfiada, e em combinação com o regional, colocaram uma câmera bem numa posição que poderia filmar, e foi exatamente o que aconteceu. Bom, vindo deles, eu não sei se isso foi gravado, se foi verdade, para colocar medo, porque hoje eu já não acredito em absolutamente nada que vem da boca deles. Nada. Tudo o que sai da boca deles, para mim, é mentira, engano, é algo para manipular o pastor e a esposa. Mas na época foi isso que foi passado para nós, um vídeo, claro, de uma esposa que fazia isso. Simulava que caía algo e colocava oferta dentro da sapatilha. E foi falado que agora só entraria no escritório se fosse em duas, não poderiam de maneira nenhuma, estava terminantemente proibido a contagem de oferta sozinha, numa sede regional, ou em catedrais, ou em igrejas com pastores casados. Se era solteiro não tinha como, então não tinha problema. Mas aonde havia duas, estavam proibidos de se contarem ofertas sozinhas. E é aí que eu falo que, por mais que havia uma ordem, muitas das vezes o pastor fala para o seu segundo, fala para sua esposa não vir, ela pode ficar em casa descansando hoje, que a minha esposa vê o assunto do escritório. E aí fica a pergunta, por qual motivo? Por qual motivo ele quer que a esposa do segundo não esteja no dia forte, vamos dizer assim? Que o domingo ele não pode impedir da esposa do segundo ir, mas nenhuma segunda-feira ou nenhuma sexta-feira de campanha ele pede para a esposa do segundo não ir. Então, assim, são pessoas que supostamente a liderança coloca toda a confiança neles, abrem a boca para falar que eles são pessoas de confiança, que eles que tinham que observar os demais, sendo que vem deles o mau exemplo, a falta de temor com a oferta. Isso eu presenciei muitíssimas vezes. Eu já passei por uma situação, eu não quero me estender, mas eu passei por uma situação recente de uma campanha de Israel, onde antes das pessoas subirem para cumprir o voto, a obreira se aproximou de mim. Davi, isso não é uma história inventada, isso não é um quem sabe, isso se passou comigo. A obreira se aproximou de mim no domingo de manhã, antes da reunião das 7 da manhã, feliz da vida porque ela tinha conseguido o valor que ela queria dar de oferta, de sacrifício. Eu não vou falar um valor exato porque eu não me lembro, mas era um valor alto, era praticamente quase $5.000. E ela tinha comentado, eu consegui, eu estou muito feliz, e isso foi antes de eu entrar para as partes internas da igreja. E nisso eu comento com meu esposo, a obreira fulana de tal, falou que cumpriu o voto, conseguiu, está feliz da vida. Então, quem sabia disso era só eu e o meu esposo. Na época nós éramos segundos.
Meu esposo era segundo nessa regional. E só nós dois sabíamos. Eu não tinha comentado nem com a esposa do pastor, e nem com o meu esposo, nem com o regional. E acontece a reunião inteira, ela sobe lá no suposto altar, coloca a oferta dela dentro de uma arca. E quando termina a reunião, esse regional começa a agir de maneira diferente. Ele pega a arca e ele entra para a oficina, fecha todas as portas. E eu comecei a achar estranho a maneira que ele agiu, e eu fui atrás. E no que eu vou atrás, a esposa dele me impede de entrar. Ela se coloca no meio da porta e pergunta se eu precisava de algo. Eu falei, não, tô entrando pra gente conferir a oferta. E ela, não, mas aqui tem que ver se tem algum adolescente que cumpriu algum voto, me impedindo de entrar. E aí eu tive certeza que ele iria mexer nos votos da campanha. Nós já estávamos desconfiados, mas naquele dia eu tive certeza. Só que eu não imaginaria que eu teria provas. Então eu entrei muito chateada, querendo provas e pensando, não estou acreditando no que está passando aqui. E a gente começou a contar. Né, começou a esvaziar os envelopes na mesa. A gente primeiro esvazia todos os envelopes, vai colocando o envelope dentro de um cesto. E foi isso que eu comecei a fazer. E o que eu não sabia é que nesse interim que eu estava dentro do escritório contando a oferta, o meu esposo estava na cozinha da igreja contando para o regional que a obreira tinha comentado comigo que ela tinha cumprido um voto de quase $5.000. Eu não me lembro o valor exato, se era 4.200, eu não me lembro. Ele comentou com ele. E depois, quando nós fomos juntar as peças, meu esposo falou que ele saiu desesperado e ele entrou para a oficina onde nós estávamos. E quando eu menos espero, ele traz um alforje nas suas mãos e vira o alforje na mesa e cai um envelope bem gordo, desses envelopes amarelo grande, cai na mesa. E na hora eu fiquei pensando, eu não posso acreditar. Eu fiquei só na minha cabeça, eu não posso acreditar que esse voto é da obreira. Então eu rapidamente peguei o envelope e comecei a contar. E ali não tinha nem $2.000. E na hora, a sua adrenalina vai a mil, você fica sem saber o que fazer, se você se levanta, se você pergunta o que está acontecendo, da onde ele tirou esse envelope, porque, querendo ou não, você fica intimidada por ele ser o pastor. E eu peguei o voto dela e eu peguei o pedido da campanha para que eu tivesse certeza que era ela. E quando eu li, eu soube que era a obreira, por muitos detalhes do pedido. E eu não falei nada, mas eu contei 2 vezes o voto na frente da esposa, eu anotei o valor e ela se deu conta. E a partir daquele momento ela ficou o dia inteiro falando que estava passando mal, e ele perguntava o que ela tinha e ela não respondia, e ela tinha se dado conta do que eu tinha descoberto. E 2 dias depois eu busquei a direção da igreja e eu falei exatamente o que aconteceu, com riqueza de detalhes, e a única coisa que a igreja fez foi transferir ele da minha igreja para uma sede estadual, e ele seguiu com o título, ele seguiu com o mesmo valor de ajuda, e a vida que segue. Então a única conclusão que a gente chega a respeito dessas coisas é que sempre haverá roubo, e independente da igreja saber quem é, se é uma pessoa que vale a pena para eles, vai haver uma pequena punição, ainda mais fora do Brasil, onde não tem jovens querendo fazer a obra. Mas se for um pastor pequenininho, eles vão te humilhar, eles vão te expor, eles vão te colocar na faxina, porque no país que eu estive era normal pastores que faziam coisas semelhantes, de adultério ou coisa semelhante, simplesmente colocarem o pastor como faxineiro da catedral, em pleno século XXI. E então, essas coisas que a gente vê acontecer dentro da igreja, porque suposta igreja, a gente se dá conta que a única preocupação que eles têm é com dinheiro. Eles não estão nem aí para você, eles não estão nem aí para sua vida, eles não querem te ajudar em absolutamente nada. Qualquer tipo de orientação que eles venham te dar, como na época, né, usar lacres, colocar o lacre na frente do povo no final da reunião, para que o povo veja como a igreja é séria, como o pastor ele vê a oferta como santa. Isso tudo não passa de mentira para enganar o pastor, é só uma maneira de dificultar para que o pastor não roube, entre aspas. Eu também concordo, porque não é porque é uma farsa de igreja, porque é uma farsa, é uma seita, mas isso não me dá o direito de roubar, porque querendo ou não, segue sendo ofertas que as pessoas fizeram para Deus, não justifica que a pessoa se ache no direito de roubar, mas tudo o que eles fazem, as reuniões que nós como esposas participamos, quanto constrangimento nós passamos quando tem que nos ensinar que você tem que lacrar, que você tem que numerar o forge, que você tem que ficar de olho, que a esposa do regional tem que ficar de olho na esposa do segundo, quando a esposa do segundo sabe que a esposa do regional não vale nada, quando ela sabe que o seu regional não vale nada, que desvia oferta, que pega oferta que era um dízimo, em vez de colocar como oferta, ele vai lá e paga a Bíblia, e paga livro, e faz o que ele quer, porque ele acha que é ele que manda naquele lugar. Então, você é constrangida em meio de reuniões, que a secretária do país tem que ficar, sabe, falando dessas coisas, e você vai se sentindo humilhada, constrangida, porque você está ali por amor, porque você crê naquilo que você estava fazendo, pelo menos eu cria no que eu fazia.
e você tem que se submeter a esse tipo de humilhação, e eles sempre falam que é pro bem da obra, que é pro bem do nome do Senhor Jesus, e quando você sai, você se dá conta que são um bando de hipócritas, que Deus me perdoe, mas um bando de mercenários, sabe, que estão ali somente preocupados com dinheiro, e eles não aceitam, eles não admitem de maneira nenhuma que você toque em uma moeda, não porque desonra a Deus, mas porque você não pode tocar no bolso do Macedo. Então são coisas nojentas, são eles te obrigam a buscar a direção por qualquer coisa, mas se você for buscar a direção, você não pode levar o seu telefone, você não pode ter provas para nada, você não pode ter o seu direito de ter provas para se defender. Eles tiram de você tudo o que eles puderem para que você não se defenda nunca. Eles querem e fazem com que a gente assine todo tipo de documento, abrindo mão de todos os nossos direitos, como eles sempre fizeram, de maneira manipulada. Fazem uma reunião, te levam no melhor lugar, te enchem de comida na presença do bispo e te mandam assinar papéis, papéis com mais de 40 páginas, e quem é que vai desafiar a liderança vai falar, peraí, antes de assinar eu quero ler. Ninguém faz isso, e eles sabem disso. Então eles usam da sua, entre aspas, ingenuidade, e eles, sabe, se cercam de todas as garantias que eles podem. Você tem que fazer, eu não participei, mas eu me lembro disso, de fim de ano, você tem que gravar vídeos falando da igreja, que a igreja é boa, você tem que assinar papéis, você tem que abrir mão de tudo, porque a igreja vai cuidar de você se seu marido morrer, você não precisa de ninguém, e quando você precisa fazer uma reclamação, quando você precisa ir na catedral ou estar diante de um estadual, você é obrigada a entregar o seu celular para que você não grave, que você não tenha provas. Então, o pastor que está dentro deste lugar, a esposa que ainda está dentro deste lugar e acredita que isso é obra de Deus, ela está muito longe da verdade, muito longe do Senhor Jesus. Porque ela acreditar que o Senhor Jesus usaria uma liderança como essa para fazer coisas desse tipo, para humilhar o ser humano, como eles nos humilham, é de uma revolta, de uma indignação tão grande que só quem passou sabe, mas que ainda está lá e se submete a toda quinta-feira ter que entregar o seu telefone e ter que se submeter, entrar no templo de Salomão e permitir ser revistado como se você fosse um bandido, um ladrão, sendo que você se julga homem de Deus e você se submete a esse tipo de coisa, é porque muitas das vezes você é tão mercenário como eles. E eu falo porque eu já estive e todos os meus áudios eu vou repetir a mesma coisa. Eu nunca fui inocente. Eu nunca fui inocente. A partir do momento que eu estive dentro dessa instituição, eu nunca fui inocente. Eu tinha o desejo sincero, sim, de levar Jesus para as pessoas. Eu amava e amo Jesus. Eu queria que as pessoas alcançassem aquilo, mas eu também queria crescer. Eu também queria ver o meu marido desenvolver, para que ele tivesse o que muitos daqueles tinham. Julguem você, me julguem ou não, eu não tenho nenhum problema com isso mais. Porque o que eu sei é que eu entrei com 17 anos dentro desse lugar, e eu não tinha como ter discernimento para saber o que é certo e o que é errado, e desde ali foi trabalhado na minha mente para que eu acreditasse que isso era obra de Deus, que isso era reino de Deus, que isso era evangelho. E foi por esse caminho que eu trilhei. Mas, independente de todo o mal que me aconteceu, o que eu posso garantir é que a graça me alcançou. E que eu fui livre de tudo isso. Eu fui lavada, eu fui perdoada por todo o engano que eu enganei, que fui enganada. Isso faz parte da minha história, isso faz parte da minha vida, do meu testemunho, mas a graça me alcançou. E hoje eu sou livre em Cristo. Mas agora você que está aí e sabe de tudo isso, e você se apega a isso como se fosse tudo que você tem, vai chegar um momento da sua vida que você vai se arrepender e não vai ter mais como você voltar atrás. Então, seja obreiro, seja pastor e esposa, acorda, porque essas pessoas nunca quiseram o nosso bem, não querem o seu bem. Eles nunca vão ter nenhum tipo de dúvida em chutar você para fora quando você der o mínimo de problema no que diz respeito a qualquer coisa que eles não aceitem. Então, esse é o meu áudio, e quando eu lembrar de mais alguma coisa, eu mando mais mensagens, mais áudios para você. Deus abençoe.